Olá pessoal, sejam bem-vindos à 16ª aula do meu curso de alfabetização. E hoje a gente vai continuar falando sobre métodos de alfabetização e eu vou dar a minha opinião sobre os métodos que eu apresentei até agora. E mais uma vez eu sortearei o e-book Conhecendo as Letras e os Sons. Se você quiser participar do sorteio, é só deixar o seu comentário sobre esse vídeo. Concorra! Então, vamos começar o vídeo. Eu vou dar minha opinião primeiramente sobre o método sintético, que é aquele método que eu disse para vocês, que a gente conhece como o ensino tradicional, o método do Babébi-Bobu. Eu particularmente não gosto desse método porque ele foca somente na memorização das sílabas e a criança acaba tendo muito trabalho, ela tem um esforço muito grande de repetir diversas vezes o mesmo exercício, escrevendo Babébi-Bobu 500 vezes para poder decorar aquelas sílabas. Para quem não conhece, essa é a cartilha, essas são algumas páginas da cartilha Caminho Suave, que foi muito utilizada no Brasil, inclusive é vendida até hoje. Eu sou a favor da gente mostrar as sílabas para as crianças, mas não da maneira como é feita pelo método sintético. Enfim, esse método é pautado na repetição e memorização e eu não acho que essa é a maneira de se alfabetizar. Eu acredito na reflexão e esse definitivamente não é o método que proporciona reflexão sobre a linguagem. E agora eu falo sobre o método global analítico, que é aquele que é exatamente contra o método sintético. Esse método diz que a palavra não deve ser segmentada e o texto deve ser apresentado como um todo, a palavra como um todo, e é somente dessa maneira que a criança vai conseguir compreensão do texto. Então aqui essa figura acho que mostra bem, tá? É como que se o professor segmentasse a palavra para a criança, ele não entenderia, ele ficaria totalmente sem entender o que o professor está falando. Mas, quando você apresenta a palavra de forma global, ela consegue fazer uma relação com a imagem e assim ela vai ter entendimento e ficar muito feliz. Então, combate a soletração. E eu trabalhei numa escola que trabalhava o método global e a gente tinha que etiquetar tudo, né? Janela estava escrita janela, porta, mesa, lápis, cadeira, tudo, porque vai aprender a ler e escrever lendo. E aí uma coisa muito comum nesse método é a frase ajustar o oral ao escrito, porque você se trabalha com textos que são de memorização fácil para criança, como por exemplo as cantigas, e aí você relaciona com as imagens, né? E aí você vai, o sapo não lava o pé. Eu não acredito nesse método de alfabetização, eu já trabalhei, não deu certo, assim, dava muito trabalho para as crianças começarem a entender o que as letras significavam. E assim, gente, existe uma média de 430 mil palavras na língua portuguesa. Como que a gente quer que as crianças decorem todas, se apenas com 26 letras? Se eu ensinar 26 letras e ensinar os sons, as fonemas e o modo como essas letras precisam se unir para formar palavras, né? Apenas com 26 letras eu consigo fazer com que uma criança escreva qualquer palavra da língua portuguesa. Então, é muito complicado a gente querer que eles aprendam a ler depois de ter acesso a centenas de palavras e aí sim começar a entender que o que esse sá significa, que o sá do sapo pode ser o sá da sacola, mas as crianças demoram muito tempo para fazer essa associação. Eu escrevi um artigo onde eu vou contar um pouquinho dessa minha trajetória com o construtivismo, com o método global e o quanto não deu certo, né? Então, eu sofri muito com isso, era chegar no final do ano numa sala de 30, 15 e ainda não tá lendo e escrevendo. E aí, no final do ano, assim, quando as crianças já eu via que não tava dando, é que eu ia começar com as letras e tal. E aí eu fui percebendo que eles aprendiam. Então foi quando eu mudei a minha prática e percebi que, apesar de ter uma filosofia muito bonita, esse método é lindo, né? Ele fala que você aprende a ler lendo, que a compreensão é o foco da alfabetização. Então a gente acaba se encantando, mas não dá certo. A prática, a verdade é que não dá certo. Eu não gosto do método global para alfabetização. Eu já falei para vocês que não existe um método construtivista. Construtivismo é uma teoria, mas as práticas feitas pelos professores que são construtivistas ficou muito conhecido como método construtivista. É por isso que eu estou colocando aqui entre aspas. E aí, como eu já disse para vocês anteriormente, o construtivismo vai dizer que a aprendizagem da leitura e escrita é uma construção pessoal. Ela é resultante de experiências
experiências vividas. Então, a criança precisa estar em contato com o texto, ela precisa vivenciar o texto para aprender. E os construtivistas vão usar o método global de alfabetização, esse que eu acabei de mostrar para vocês. Porque eles acreditam na compreensão, na construção pessoal, de que a criança não precisa ser ensinada as letras e os fonemas, porque eles não veem sentido nisso, e eles acreditam que a criança vai construir o próprio conhecimento sobre o sistema de escrita alfabético quando ela interage com o texto. Gente, então, eu acho que eu já deixei claro para vocês aqui quando eu falei do método global. Gosto da teoria construtivista em muitos aspectos, principalmente quando eles falam de como a criança aprende e interage com o conhecimento, porém, para alfabetização, quando a gente fala de aprendizagem da linguagem escrita, não tem como a gente dizer que eles aprendem sozinhos, porque o alfabeto é uma aprendizagem que precisa de instrução. Você precisa ter alguém ali falando, olha, essa letra é a, o som dela é esse, essa letra é B, o som dela é esse, e olha, a gente junta as letras dessa maneira para poder aprender a ler e escrever. Então, eu acho que a teoria construtivista, ela peca um pouco quando é aplicada à alfabetização. E outra coisa que as pessoas falam muito que o método construtivista é lúdico e traz atividades interessantes para criança. Gente, mas isso não é uma especificidade do construtivismo, tá? Porque você pode ser lúdico com qualquer método que você queira aplicar. Eu sou lúdica com o método fônico, então eu acho que essa é uma informação equivocada que muita gente acredita. Outra coisa que as pessoas acreditam é que se a gente ensina as letras e as sílabas, quando a criança aprende a ler, ela vai ler silabando, mas isso, pessoal, as crianças... Qualquer criança que aprende a ler, ela vai começar com uma leitura silabada. Eu tenho um aluno, comecei a alfabetizar essa criança em janeiro. Agora ele já está lendo um pouco mais fluente, mas a leitura dele, 2 meses atrás, era muito silabada. Agora ele silaba palavras que ele pouco conhece, ou que tem sílabas complexas, ou X com som de Z, que ele não conhece muito ainda, mas a leitura como um todo está muito boa. Então, a silabação na leitura, ela é normal no começo e ela acaba com a prática. Eu não sou a favor da teoria construtivista para alfabetização, eu não acho que a criança consegue aprender tudo sozinha. Eu vou indicar uma leitura para vocês aqui desse livro, Construtivismo, uma pedagogia esquecida da escola, do José Sérgio Fonseca de Carvalho. Aqui tá a sinopse. E eu tô indicando essa leitura porque eu acho que nós, professores, educadores, precisamos ter os pontos positivos e os pontos negativos de todas as teorias. E, infelizmente, hoje, na educação, nas faculdades, só se traz pontos positivos sobre o construtivismo, como se fosse a única e a mais perfeita teoria, e não nos é apresentado pontos negativos. Eu acho que esse livro traz um pouco disso, a gente pensar um pouquinho a educação, o construtivismo na educação. Então eu acho que vale a leitura. Agora vamos falar sobre o método fônico. No método fônico, as crianças precisam conhecer e entender o princípio alfabético, que é isso, são as relações entre letras e sons. Eu gosto do método fônico, porém o método fônico, como ele foi criado, somente a fônica, eu acho chato. Exatamente porque ele é muito abstrato para a criança, é que foram surgindo variações para que as crianças se interessassem mais pelo ensino da fônica. Apesar de difícil, o ensino das relações entre letras e fonemas precisa acontecer. Ele é muito importante e as crianças aprendem muito mais rápido. Como eu já disse para vocês, foi tentando criar uma variação do método fônico que surgiu o método das boquinhas. Então, no método das boquinhas, eles continuam trabalhando com as estratégias fônicas, porém você tem aqui a estratégia visual e articulatória, que acaba interessando mais para as crianças. Eu gosto do método das boquinhas, eu acho que é também um método onde as crianças aprendem rápido e elas gostam bastante. Outra variação é essa que eu já ensinei para vocês, que eu venho ensinando para vocês aqui no meu curso, nos meus vídeos, é de você associar algumas onomatopeias a alguns fonemas que podem ser encadeados. Então, por exemplo, a letra F, quando a gente encadeia a letra F, a gente tem
porque ele é um fonema que nos permite fazer isso. A mesma coisa a letra M, a letra X. Então, o que eu proponho aqui, vejam o meu vídeo sobre letras e fonemas e vocês verão como eu proponho o ensino das onomatopeias, porque eu sei que, apesar de não ter uma para cada letra do alfabeto, você tem aqui 7 letras, mais as vogais que também são super fáceis de serem aprendidas. Isso já são 12 letras, que você pode ensinar bem facilmente para as crianças. Eu digo que essa variação do método fônico é aquela em que nós podemos associar os fonemas a algum significado. E quem usa, assim, gente, dá muito certo, as crianças gostam demais, elas lembram. Então imprima essas folhas, coloquem ali perto da lousa de vocês, que as crianças sempre vão lembrar desses sons. E aí uma das críticas ao método fônico é de que ele é totalmente descontextualizado, é a fônica pela fônica. As crianças não veem sentido no método fônico, mas você pode inserir o ensino dos fonemas em qualquer atividade que você for fazer. Por exemplo, você pode montar um projeto de trava-línguas, uma trava-língua para cada letra do alfabeto. E aí você vai apresentar as trava-línguas e vai, juntamente com o trava-língua, você apresenta a letra e o som e o fonema. E aí você trabalha listas de palavras com a letra R. Vamos fazer uma lista de animais? Enfim, gente, eu acho que tudo tem a ver com criatividade. Quando você quer fazer alguma coisa de forma criativa, de forma lúdica, você vai fazer. Eu, por exemplo, ensino com o método fônico. E eu uso atividades significativas, eu uso textos, cantigas, eu uso trava-línguas, eu uso adivinhas, eu uso as onomatopeias e, enfim, eu acho que toda a aprendizagem da criança tem muito significado. E o tempo inteiro eu estou focando as relações entre letras e fonemas. E eu ainda acho que a gente pode sim trabalhar com as sílabas juntamente com o método fônico. Então você vai, qual é a minha opinião? Você trabalha um trava-língua, você trabalha letra, fonema, e aí você começa a juntar os fonemas, porque eu acho que o tempo inteiro a gente tem que evidenciar muitas vogais. A, E, I, O, porque é muito fácil da criança aprender as vogais. E aí, a cada trava-língua que você vai apresentando, cada letra nova que você vai colocando, você associa com a vogal. Então, se eu vou apresentar a letra B, eu vou fazer, olha, o som da letra B é B. Quando eu ponho B mais A, vai dar Ba. E aí, cada letra que você vai apresentando, você vai também apresentando as sílabas que são formadas. Por quê? O que acontece? Quando você fala que o Ba é o Ba da baleia, o tempo inteiro, ajuda a criança a memorizar, é uma associação que ela faz. Se ela estiver escrevendo uma palavra bala, por exemplo, você fala, olha, o Ba da baleia, a criança consegue lembrar. Então, eu acho que tudo que a gente conseguir fazer a associação, eu acho que é válido. E aí eu volto com esse slide, eu já trabalhei esse slide num outro vídeo, né? E quando ensinar com textos, sempre, gente, os textos devem estar presentes na sala de aula sempre, desde a educação infantil. Eu sou a favor da leitura diária do professor. Eu acho que o professor tem que ler todos os dias. Você trabalha a compreensão e diferentes gêneros textuais. No entanto, o que eu estou colocando aqui, assim como outros especialistas colocam, é que no ano da alfabetização precisa ser dada prioridade ao ensino das correspondências entre letras e sons. Por quê? Não adianta você trabalhar a compreensão de o texto inteiro escrito com crianças que ainda não leem. Elas se perdem no meio de tantas letras. E você utiliza textos curtos, como trava-línguas e cantigas, para o ensino das letras, mas continua lendo histórias, anúncios, o que você achar, fábulas interessantes, todos os dias você vai fazer o seu momento da leitura. Por quê, pessoal? Porque o objetivo da leitura é a compreensão. O que a gente não pode confundir é leitura não é compreensão. Nós lemos para compreender, mas a leitura ela é a decodificação, é a identificação da palavra. Então, no ano da alfabetização, deem prioridade para letras e fonemas. Então é isso, pessoal. Essa é a minha opinião sobre esses métodos de alfabetização. E se eu for recomendar, se eu tiver que recomendar, eu vou recomendar o uso do método fônico com as variações necessárias para deixá-lo mais interessante. Espero que tenham gostado do vídeo. E se gostaram, deixe o seu joinha e compartilhe com outros professores. Um grande beijo, tchau!